Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje você vai aprender mais sobre a nossa válvula BQM, DN40 e DN50, 1,5 e 2 polegadas. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Torres, eu sou engenheiro de aplicação da Danfoss, responsável pelos produtos de hidronics, ou fluido secundário. Toda a parte de fluido secundário ou sistemas hidrônicos, a parte técnica, a parte de aplicação, sou responsável. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa válvula BQM, ou nossa válvula independente de pressão, ou de balanceamento dinâmico, como você preferir chamar. Eu vou te mostrar mais das bitolas de DN40 e DN50. São válvulas um pouco maiores, a gente tem os vídeos aqui das outras válvulas, que são de DN15 a DN32 e de DN65 a DN100, e agora de DN40 e DN50, tá certo? Eu vou te mostrar o datasheet, a gente vai passar sobre os acessórios, selecionamento, e eu vou te mostrar aqui uma válvula real também, como fazer o comissionamento, a configuração e uma montagem de atuador, tá certo? Ah, e detalhe, vou falar também dos atuadores que você pode aplicar nessa válvula, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala da BQM DN40 e DN50, a gente está falando desse corpo, desses dois corpos de válvula aqui, ó. Esse da esquerda é a BQM DN40 e 50 com rosca, e esse da direita é a BQM DN50 flange, tá? Então a gente pode ter esses dois modelos aqui, tá? Vamos primeiro falar dos atuadores que essa válvula pode receber. Ela pode ter três tipos de atuadores: um atuador on-off, um atuador proporcional e um atuador proporcional inteligente. O atuador on-off, ou como a gente chama também, um floating de 3 pontos, é o AMV435. É um atuador on-off para uma válvula motorizada. Então, por que ele chama de 3 pontos, né? Porque, como é um motor que tem dentro do atuador, é um atuador motorizado, ele é um motor que gira para um lado para fechar a válvula e gira para o outro para abrir a válvula. Então ele é dentro aqui dessa caixa, quando a gente vai fazer a ligação elétrica dele, ele tem 3 bornes para funcionar. Um borne é o comum, um deles a gente aciona para abrir e o outro a gente aciona para fechar. Então um deles é um comum, um deles a gente gira o motor para um lado, tira desse borne e coloca para girar o motor para o outro lado, certo? Por isso que chama de 3 pontos, um atuador de 3 pontos. A gente também é o AMV435. Se você precisa de um atuador on-off para BQM de 40 a DN100, 40, 50, que é a que a gente está falando hoje, né? Essas duas. Você vai achar o on-off nesse cara aqui, AMV435. Quer saber mais sobre este atuador? Tem um vídeo só dele, mostrando as configurações dele, como fazer a alimentação dele, tudo certinho, beleza? Não, Guilherme, eu quero um atuador proporcional. É o AME435QM, tá? Sinal de 0 a 10 volts ou 4 a 20 miliamperes. Quer saber mais sobre este atuador? Também tem um vídeo só dele. Procura aqui no canal que você vai encontrar. Ele é um atuador proporcional, tem alguns deep switches para fazer configuração dele. Ele pode variar a velocidade. Tem 2 variações de velocidade, uma mais rápida, uma mais devagar. Configurar a tensão, corrente, tudo tem nesse vídeo, tá certo? É tudo pelo Deep Switch também. E a gente tem um atuador proporcional inteligente, que é o nosso Novocon M de Medium, né? Que é o Novocon para essas válvulas médias, tá? Que vai de DN40 a DN100, que está dentro do vídeo de hoje, que é DN40 e DN50. E com o atuador inteligente, a gente consegue fazer muita coisa legal, né? Com o Novocon, a gente consegue fazer muita coisa legal. A gente consegue fazer controle de ΔT, limitação de temperatura de retorno. Eu consigo medir energia térmica do fan coil que ele está trabalhando, do fan coil do forçador hidrônico que ele está controlando. Eu consigo fazer comunicação Modbus ou BACnet. Eu consigo atuar ele de forma
pela comunicação Modbus ou BACnet, ou através de um sinal discreto também, de 0 a 10 volts ou 420 mA. Eu consigo fazer limitação de energia térmica, eu consigo tirar informações de vazão e de ΔT, mandar para o meu BMS, consigo fazer divisão dos custos da CAG, porque ele é um medidor de energia, ele mede energia térmica, como ele mede vazão e delta de temperatura, ele também pode informar a energia térmica. Então eu consigo fazer muita coisa legal com o Novocom. Quer saber mais do Novocom? Tem o vídeo só de Novocom, beleza? Certo? Dito isso, vamos passar pelo datasheet um pouco aqui da válvula, certo? Passando pelo datasheet, a gente pode ver que eu tenho um código para a válvula DN40, um código para a válvula DN50. Vai depender de qual modelo, de qual vazão que eu vou querer para o meu projeto. Dependendo da vazão, eu seleciono a válvula que eu quero. A válvula DN50, eu ainda tenho aqui embaixo, ó, ela na opção flangeada. É uma opção. Se você está fazendo já a instalação flangeada e quer trabalhar com a válvula flangeada, é só pegar esse outro código. Caso não, quer trabalhar com a válvula com rosca externa, para 40 e 50 versão rosca, só rosca externa, tá? Você vai selecionar um desses dois códigos. Importantíssimo, para cada válvula que você selecionar, precisa colocar 2 uniões adaptadoras. Então, por exemplo, válvula DN50, eu venho aqui mais abaixo e pego 2 uniões adaptadoras DN50, certo? Ela é uma união adaptadora rosca. É esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Ela encaixa na válvula rosca e te disponibiliza uma outra rosca, que é onde você vai passar a veda rosca para para colocar na instalação, instalar na tubulação, certo? Beleza? A gente também tem a opção desse mesmo cara preparado para solda. No datasheet ele está um pouco mais abaixo, ó. Ele está cadê o datasheet? Ele está aqui, ó. Essa é a opção para solda. Você precisa dele para solda. Essa é a segunda opção aqui, ó. Weld. E você seleciona 40 ou 50. Ah, eu quero para solda, mas eu quero de inox. É essa opção aqui. Essa terceira opção. Tá certo? Então, ou é esse cara rosca-rosca, ou é esse cara rosca-solda. Beleza? Voltando para o datasheet, o que mais a gente tem de acessórios? Essas válvulas, acima de DN40, se eu for aplicá-las abaixo de 2 graus positivos, eu preciso desse acessório aqui, ó, aquecedor de haste, certo? O que é isso, Guilherme? Ele é um cara, como o próprio nome já diz, ele é um aquecedor que vai na haste da válvula. Aquecedor 24 volts, fica ligado contínuo, então você tem que levar uma alimentação à parte para ele, 24 volts contínuo, para evitar formação de gelo na haste e no atuador, tá? Então ele é um cara necessário para aplicações abaixo de 2 graus positivos, certo? Aqui a gente até tem o manual de como fazer a instalação dele, tá vendo? E isso aqui quando você compra vem junto na caixa também, como fazer essa instalação. Mas é bem facinho, bem tranquilo. Mas eu também vou mostrar aqui como fazer, tá vendo? A alimentação 24 volts, pode ser a CDC, uma potência de 40 watts, certo? Voltando para o datasheet, a gente ainda tem, para esse modelo de válvula, esse handle que é necessário se a válvula vai ser instalada sem o atuador. Importantíssimo, a válvula com o atuador, ela vai fazer o controle, certo? Guilherme, por algum motivo eu preciso operar a válvula manualmente. Deixa eu ver se tem alguma foto da válvula com o atuador aqui, ó. Por algum motivo, preciso operar a válvula manualmente. Deixo o atuador montado na válvula.
e opera por esta manopla. Tira a alimentação dele e opera por essa manopla, certo? Evite ao máximo manipular a válvula, operar a válvula direto pela haste, tá? Porque ela é uma haste para ser operada pelo atuador. Se a gente vai puxar com alguma ferramenta ali ou empurrar, ela pode quebrar, tá? Então, precisa operar a válvula manualmente, desalimenta o atuador, tira a alimentação e usa essa manopla que vem em cima dele aqui, tá vendo? Ela vai abrir e fechar a válvula normalmente. Sentido horário fecha a válvula, sentido anti-horário abre a válvula. Se por algum motivo precisa tirar o atuador de cima da válvula e deixar a válvula aberta sem atuador, o atuador foi para conserto, levou para fazer alguma coisa, você precisa desta pecinha aqui, ó, para manter a válvula aberta, tá? É um acessório, tem no datasheet, a gente vende, isso aqui pode ser uma ferramenta, você deixa guardado só para quando for utilizar. Ela vai presa na parte de cima da válvula ali, ó, tem aqui como as instruções para colocar, para prender, certo? Que é para manter a válvula aberta. Simples assim. Beleza? O que mais a gente consegue ver no datasheet? Para as válvulas 40 e 50, a gente consegue ver que o ajuste de porcentagem para fazer o comissionamento, a gente vai fazer aqui já vou te mostrar. Entre 40% e 100%, diferente das menores, que era entre 10 e 100, essa daqui é de 40 a 100. De 40 a 100. A perda de carga da válvula de 30 kPa, certo? Ela é uma válvula PN16, aguenta até 16 bar de pressão, então é uma válvula bem robusta, e aplicação de menos 20 até 120 graus, certo? Então menos 20 aí atende boa parte do nosso fluido secundário aí, certo? Beleza? A gente pode ver aqui no Operation Guide, é um documento também que vem junto com a válvula. Algumas informações importantes. A nossa que a gente está falando é de DN 40 e 50, flangeada DN 40 e 50, certo? Como que é feito esse ajuste? O ajuste da válvula é feito aqui, ó, através de um disco que a gente tem aqui no castelo da válvula. Eu vou te mostrar já, a gente vai fazer esse ajuste. Ele tem um anel graduado, uma graduação, e esse disco aqui, ó, logo aqui em cima, ele gira. Conforme esse disco vai girando, esse anel graduado vai se mexendo. E a gente bota na porcentagem que a gente quer. Eu preciso de 60% da vazão nominal, eu coloco nos 60%. Beleza? A gente faz esse ajuste com uma chave 50, uma chave fixa 50, certo? Essa válvula, tanto a DN40 quanto a DN50, ela tem uma manopla na parte de baixo. Se a gente reparar na foto, a gente pode até observar. Ela tem uma manopla na parte de baixo. Essa manopla, ela é uma válvula de bloqueio. Para facilitar a nossa vida, por exemplo, se eu preciso fazer uma manutenção no meu fan coil, no meu trocador, no meu forçador hidrônico, eu posso simplesmente fechar essa válvula de bloqueio sem mexer no balanceamento, sem mexer no atuador, sem mexer na parte de cima, na parte do castelo, só na parte de baixo. Então ela, sentido horário, eu fecho a válvula, sentido anti-horário, eu abro a válvula completamente. Importante, para funcionamento pleno da válvula, essa manopla na parte de baixo tem que estar 100% aberta, certo? 100% aberta. Olha o desenho dela aqui. No datasheet dá até para ver, ela é uma manopla azul. Aqui, ó, uma manopla azul, certo? Ainda aqui no guia de operação, a gente tem demonstrando, né, que o atuador ele não pode ficar virado de cabeça para baixo. Então a válvula não pode ser instalada de cabeça para baixo, por causa do atuador, tá? Ela pode ser instalada na horizontal ou na vertical de cabeça para cima, mas não de cabeça para baixo, certo? Aqui mais uma informação,
Se eu não vou utilizar a válvula com o atuador, eu preciso utilizar esse acessório para manter ela aberta, certo? Não puxem a haste com alicate, com uma turquesa, para tentar abrir a válvula, porque a chance de danificar ela é bem grande. Importante. Aqui, ó, como eu te falei, esse disco aqui, ó, é o que a gente gira para mexer no anel graduado, para mexer na porcentagem. Na lateral aqui existe um parafuso que prende o giro desse conjunto. É importante que você venha com uma chave 3 milímetros, solte esse parafuso antes de fazer o ajuste. Terminou o ajuste, aperta o parafuso novamente, certo? Antes de fazer o ajuste, verifique se esse parafuso está solto, tá? Para terminar, só para demonstrar uma foto de alguns acessórios que a gente viu, esse, por exemplo, é o aquecedor de haste, certo? 24 volts que a gente tinha visto. Então ele vai preso na haste da válvula aqui, ó, através dessa abraçadeira, para não deixar que ocorra gelo na haste da válvula. Esse é o acessório para manter a BQM aberta, se ela tiver sem atuador, tá? E aqui uma foto da nossa querida BQM DN4050. Aqui a manopla que eu falei, aqui na parte de baixo. Aqui aquele ajuste que eu comentei, aqui ó, aquela travinha que eu comentei, que não permite girar o anel graduado. Então verifique se essa travinha está aberta, está solta, antes de tentar fazer o ajuste da válvula, tá? E aqui a parte de cima onde vai preso o atuador, certo? Então vamos fazer uma pequena demonstração aqui da válvula física e de um atuador. A montagem dos atuadores, eu vou montar um atuador específico aqui em cima, mas a montagem dos atuadores para a mesma válvula é a mesma coisa, tá? Então se você precisa saber de algum atuador específico, procura o vídeo do atuador, tá? Mas se eu for montar o atuador on-off, o atuador proporcional ou o Novocon nessa válvula, a montagem vai ser a mesma, certo? Beleza? Pessoal, essa é uma válvula BQM DN50, é o mesmo corpo entre a DN40 e DN50, tá? É esse mesmo formato. Como vocês podem ver, ela já é uma válvula um pouco maior. Aqui eu vou explicar um pouco de cada detalhe da válvula. Então aqui, como vocês podem ver, ela também tem os plugs de teste, que é para você utilizar no comissionamento, tá? Aqui ela tem 3, tá? Se vocês derem uma olhada no datasheet dessa válvula, e se quiser pegar o datasheet, tem o link aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link, tá? Como ela é uma válvula independente de pressão, ela tem a parte do controle normal e ela tem a parte do balanceamento dinâmico, aqui na parte de baixo. Entre esses pontos, você consegue medir ou o ΔP total na válvula, no comissionamento, né? Ou o ΔP somente na válvula de controle, que é só na parte de cima, tá? Tem aplicações para os dois casos, dependendo do que eu preciso saber da válvula, eu vou medir um ou vou medir o outro, entendeu? Mas no final das contas você também tem os plugs de teste caso você queira utilizar no comissionamento. A BQM, como você faz o comissionamento pela vazão, aqui em cima a gente vai falar já, faz o comissionamento pela vazão, não é necessário, não é obrigatório fazer a medição aqui, tá? Não é obrigatório, mas se quiser medir, você vai ver que o que você está medindo é exatamente aquilo que você comissionou. Tá certo? O que mais? Essa válvula, como eu já tinha mencionado, esse tipo de rosca que vem na válvula, ela é preparada para uma vedação de assentamento, uma vedação de anel de vedação, ó, uma junta de assentamento. Então, quando a gente indica essa união, além de ser uma união, a gente está vendo, ó, ele vai trazer a vedação correta da BQM, sem a união adaptadora. Eu encaixo ela aqui na válvula.
e encaixando ela aqui na válvula, essa rosca agora da união, ela está preparada para o tipo de vedação que a gente utiliza nas nossas instalações, que é vedação por veda-rosca, tá certo? Então por isso que toda válvula a gente sempre indica essas duas uniões, uma para cada lado da válvula. Certo? Para realizar o comissionamento dessa válvula, reparem o seguinte, aqui ó, eu tenho a plaqueta de informações da válvula. Vocês podem dar uma olhada nessa plaqueta aqui, ó. Dá para ver ali que essa válvula, ela é para 12,5 metros cúbicos hora de vazão. 12,5 metros cúbicos hora. Então, se eu preciso de 12 metros cúbicos, 12,5, eu preciso deixar essa válvula em 100%. Aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho uma escala graduada em porcentagem, e esse anel aqui, ó, é onde eu vou fazer a regulagem da vazão. Então, nesse caso, a gente pode ver que a válvula está comissionada para 60%. Ah, Guilherme, eu não preciso de 60%, eu preciso de mais. Então, eu giro esse disco aqui, ó. Eu posso utilizar o auxílio de uma chave número 50 ou 42, dependendo da bitola da válvula, né? Ou é 50 ou 42. E comissionar para outros valores, ó. Por exemplo, agora 80%. Ou chegar ao máximo da válvula, que é o 100%. 100%. Certo? Esse é o comissionamento. Aqui na parte de cima da válvula, a gente consegue identificar a haste que o atuador vai atuar a válvula, tá? Então, a indicação é que você monte o atuador e você não, se você precisar operar a válvula manualmente, não puxe ou empurre essa haste manualmente direto na haste, porque ela pode quebrar, tá? O atuador tem todo um encaixe para que ele puxe e empurre a haste de forma correta. Eu vou montar um atuador aqui só para a gente ver como que é a montagem. Mas antes disso, só mais um outro detalhe. Tá vendo que a válvula, ela tem aqui na parte de baixo uma manopla azul? Dá para ver, né? Essa manopla azul, ela funciona como uma válvula de bloqueio. Se por algum motivo eu vou fazer alguma manutenção no meu trocador de calor ou no meu fan coil e na minha carga, né, onde eu estou fornecendo água gelada, eu posso fechar essa válvula completamente, tá? Só girar no sentido horário, ela fecha, gira no sentido anti-horário, ela abre. Eu posso girar essa válvula completamente e bloquear a válvula. Ela é só uma válvula de bloqueio. Mas com a válvula em funcionamento, essa daqui, ó, precisa estar completamente aberta. Sempre completamente aberta. Beleza? Agora, o atuador. Esse daqui, ó, eu trouxe aqui um atuador Novocon. É um Novocon M. Mas o esquema de montagem para essa válvula vai ser sempre o mesmo para qualquer atuador que serve nela, tá? Então, primeira coisa que eu preciso fazer no atuador é soltar duas travas, ó. Primeiro, essa daqui. E segundo, essa daqui, ó. Puxar para frente aqui, ó. Certo? Tá pronto para colocar o atuador na válvula. Encaixei o atuador na válvula, eu posso apertar essa trava de volta e agora abaixar essa daqui da frente. Certo? Prendi o atuador. Prendi o atuador. Certo? O que eu vou fazer agora? Dá para você ver lá dentro da válvula que a haste ainda está solta. Eu vou através do atuador. O atuador ele tem uma operação manual aqui, ó. Dá uma olhada. Tá vendo que ele tem uma manopla aqui em cima? Então, eu vou através dessa manopla operar manualmente. Olha só. Essa manopla, eu giro no sentido horário, o atuador, a haste do atuador desce, eu giro no sentido anti-horário, a haste do atuador sobe,
eu vou descer o atuador até ele ir buscar a haste da válvula. Olha só. Pronto, o atuador chegou no final do curso dele. Repara que agora, conforme eu vou voltando o atuador, eu vou girar ele no sentido anti-horário, a manopla aqui em cima, essa manopla preta. Conforme eu vou voltando o atuador, ele já vai voltando trazendo a haste da válvula, olha só. Certo? Pronto, o atuador está preso. E se eu precisar soltar esse atuador, Guilherme, o procedimento é parecido. Mas primeiro, se eu precisar tirar o atuador dessa válvula, eu preciso jogar a haste da válvula lá para baixo. Então vamos de novo, girar a manopla no sentido horário. Quando ela estiver lá embaixo, eu aperto esse botão aqui, ó, que ele vai desacoplar o atuador da haste. Então eu aperto esse botão, olha lá. Eu aperto esse botão. Tá vendo? E com esse botão pressionado, eu vou puxar a haste de volta com a manopla preta. Então eu vou girar no sentido anti-horário. Olha lá que ele soltou a haste, tá vendo? Soltou a haste, o que eu posso fazer agora? Soltou a haste, o que eu posso fazer agora? Jogo essa trava para cima e puxo essa daqui para frente, ó. E o atuador sai. Tá certo? Essa é a nossa válvula BQM DN40 e DN50. Elas compartilham um corpo exatamente igual, tá? O mesmo corpo. We are engineering tomorrow.